noite abençoada. Olha, você não pode perder a palavra, hein? Porque Deus vai falar profundamente com você a palavra. Eu, Cebola, Robson, aliado. Glória a Deus. Há um tempo atrás, irmãos, eu preguei aqui sobre tempestades da vida. E hoje eu vou pregar Tempestades da Vida 2. No Tempestades da Vida 1, são situações, eu li o texto de Marcos 6, em que Jesus está com eles no barco. Aliás, Jesus despede os discípulos e os discípulos estão no barco, e aí vem a tempestade, e aí Jesus anda sobre o mar, chega até o barco, né? E eu preguei sobre isso. E nesse dia a pregação foi centrada no seguinte: tem situações na nossa vida, pastor Hugo, que nós mesmos procuramos. O diabo olha e falou: poxa, não preciso fazer nada. Olha só os rolos que esse rapaz está fazendo. Olha os rolos que essa moça está fazendo. Eu não preciso fazer nada. A tempestade vem naturalmente sobre a tua vida. Só que aí eu falei que existem outras situações e outras tempestades que são diabólicas. São colocadas na nossa frente, pastor Hugo, para nos atrasar no destino, para nos fazer desviar da rota, e são de origem maligna. E aí vamos para Marcos 4, os meninos ali podem me ajudar, coloca Marcos 4, (39). Então, aqui é Jesus, tá? Ele se levantou, e aqui Jesus estava no barco. Em Marcos 6, Jesus não estava no barco. Aqui, Jesus estava no barco. Então, ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou o mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Esse texto, no original, esse repreender, tá? Significa, vem do grego epitemasen, que significa repreender um poder maligno, uma atuação maligna. Então existem tempestades, Robson, que estão na sua vida, que a gente mesmo provoca, a gente vai atrás, a gente se enrola, a gente desvia do caminho, e o negócio vem. Semeou, tudo aquilo que você semeia, você colhe. Se você semeou coisas erradas, você vai colher coisas erradas. Mas existem situações que vêm diretamente do inferno para nos tirar a paz. E aí você tenta de um lado, tenta de outro. E uma coisa que eu tenho orado particularmente, irmãos, é buscar o espírito de discernimento. Porque tem situações que são carnais, mas existem situações que são espirituais. E não adianta a gente lutar com armas carnais para situações que são espirituais. Você vai lutar e vai morrer na praia. Porque às vezes você tem que fazer como Jesus: eu repreendo na autoridade do meu nome. E esse mesmo termo, irmãos, ele é usado em Marcos 1:25, quando Jesus repreende: cala-te e sai dele. Ele estava repreendendo o demônio. Esse mesmo repreende que está aqui. Em Marcos 3:12, Jesus ordena a espíritos malignos, da mesma forma que saia. É o mesmo repreende que está aqui. Em Marcos 9:25, Jesus repreende espírito de surdo e mudo: sai dele. Ou seja, tem doenças que são espirituais.
Não é, você vai em tudo quanto é médico, vai lá e passa em um, passa em outro. Não adianta, meu irmão, é espiritual, você tem que repreender isso. E aí eu poderia citar outros textos aqui, eu não vou me estender muito, mas eu queria dizer que quando o diabo trabalha, ele tem um modus operandi, ele sempre atua da mesma forma, ele não é criativo. E para exemplificar para vocês, eu vou usar o texto de Jó. E não quero me ater hoje se Jó era justo, se Jó não era, se era justo, se era injusto, se Jó pecou, se Jó não pecou, ou sobre o sofrimento. Eu quero abordar nessa mensagem como o diabo trabalha. E vocês vão se surpreender da forma como ele trabalha, como ele é sutil. E muitas vezes a igreja acontecem coisas na nossa vida e a gente não discerne. Momento de repreender. Não, agora eu não errei, eu estou reto diante de Deus. E vem aquela luta, pastor Hugo, vem aquela prova, vem aquela enfermidade. E eu vou ler em Jó 1, 14 ao 17. Que veio a mensagem, pode colocar ali? Jó 1,14, né? Um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que os teus bois estavam lavrando a terra e os jumentos pastavam perto deles. Tá? Anteriormente, só para recordar, Satanás vai diante da presença de Deus e diz para Jó: olha, ele está nessa situação porque você dá tudo para ele. Experimenta tirar. Na verdade, Deus ainda fala para ele: tu viste meu servo Jó? E aí o diabo vai e fala: não, ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Aí Deus autoriza o diabo a tocar. Mas nisso aqui a gente vê como o diabo atua. Olha só: eis que os teus bois estavam lavrando a terra e os jumentos pastavam perto deles. O que significa? Que a primeira coisa que o diabo quer fazer, olha só, ele quer atingir os meios que anulem o teu trabalho. Ele quer, porque o boi na época, o que você fazia com o boi? Ele arava a terra. Então a primeira coisa, ele quer tirar os meios para que você mantenha-se trabalhando. Às vezes a pessoa é empresário, ou você está lá na tua empresa trabalhando lá, então o diabo lança lá alguma situação para quê? Para atingir o meio com que você trabalha. É aquela luta, é aquele colega que se levanta, é uma situação que acontece lá que de repente você não errou, mas fica parecendo que você errou. Por quê? Porque o diabo quer atingir os meios para os quais você trabalha, para que você consiga o teu sustento. E aí no 15: deram sobre eles os sabeus e os tomaram aos servos, e aos servos feriram ao fio da espada. Ou seja, ele quer atingir muitas vezes a equipe. Então você está lá no teu trabalho, você está lá no teu sustento, o diabo move situações de intriga, situações em que atinge a equipe, que você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Brunão, que tem oficina lá, é um funcionário brigando com o outro, de cara feia com o outro, né? Lá na escola tem muito disso, né? De um querer atingir o outro. Por quê? Ele quer te desestabilizar naquele meio. Estando aí no 16, estando esses ainda falando, veio o outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu. Aqui provavelmente um raio caiu. Você já viram um raio quando cai num pasto?
acontece com os bichos? Morrem. Foi o que aconteceu aqui. Ou seja, atuação maligna atuando diretamente sobre a tua provisão. Meu Deus. E olha só. E aí no 17 acontece também um acidente com o camelo. O que acontecia com o camelo, irmãos? Camelo era usado para transporte. Então às vezes o diabo, né, Brunão? Dá problema no carro, você fala, fiquei sem carro. Precisava fazer a obra essa semana, precisava visitar uma família, precisava fazer qualquer coisa, vem e quebra o carro. É assim mesmo. Ele atinge o teu camelo. Mudou muita coisa do que acontece na nossa vida hoje com o que acontece com a forma de atuação? É assim mesmo, irmãos. Então o diabo coloca situações primeiro para desestabilizar o quê? Tua fonte de renda e tentar te tirar a forma de locomoção. Eu conheci várias famílias que se converteram e às vezes tinha um carro só e o carro quebrava. E aí a pessoa, não consigo mais ir na igreja. Na época não tinha Uber. Hoje você chama o Uber facinho, né? Mas naquela época não tinha. E táxi era muito caro. Pastor Daudi, uma vez, que era o pastor da outra igreja, a gente estava ainda na igreja Batista Central. E o carro dele era para obra, irmãos. Ele nunca teve carro para luxo. E de repente, estava na porta da igreja, veio um cara, bateu no carro, quase deu PT no carro. Aí uma outra vez roubaram o carro dele na frente da casa da Adriana, não foi, Adriana? Acho que foi. Então são situações, irmãos, que o diabo tenta desestabilizar os servos dele. Nossa, eu não dei, não estou em pecado, não está acontecendo nada, mas o diabo vem e às vezes fica circundando. E às vezes numa vacilada, numa imprudência que você faz, o diabo vem e tenta te desestabilizar. Então o primeiro ponto, o que é? Sustento e a parte de finanças. O diabo atuou assim com Jó e atua assim até hoje. Aí a segunda forma, irmãos, olha só, ataque para a família. Na sequência ali, Jó perde os filhos. Mas às vezes, irmãos, não é. Entenda que o diabo não vai matar o teu filho, mas ele vai fazer alguma coisa para prejudicá-lo. Por quê? Porque às vezes o diabo não consegue te atingir, mas ele consegue atingir o teu filho. Por mais que você cubra de oração, às vezes é adolescente, jovem, você não consegue muitas vezes controlar, e aí o diabo vem e tenta destruir o teu filho. Para quê? Para te atingir. Todo mundo aqui que é pai sabe que o filho é a coisa mais sagrada para a gente. Mexeu com o nosso filho, a gente vira um leão. Mas muitas vezes, irmãos, as coisas que acontecem com o teu filho são atuação maligna. E você tem que discernir isso no reino espiritual e repreender. Porque aqui Jó, ele não estava embaixo da aliança que nós temos. Nós estamos embaixo de uma aliança com Cristo. E Cristo nos dá autoridade para repreender. Se eu parar meu carro ali na frente, irmãos, de travessado, vi um carro parando, alguém vai, e eu fazer assim, vai parar? Não. Mas se eu tiver com uma roupa de policial, vai parar ou não vai? Chegar baixo, o cara para, encosta ali, ainda te dá boa noite. Por quê? Porque o policial tem o quê? Autoridade.
O que eu quero dizer é que você tem autoridade em Cristo para fazer o diabo parar. Encosta. Aqui você não vai transitar mais. Aqui você não vai andar mais. Aqui você não vai cirantear mais. Porque eu, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo isso. Aí, por último, ataque à saúde física. Como eu falei, tem doenças e doenças, irmãos. Se eu comer torresmo todo dia, uma hora minhas veias do coração vão entupir. Mas eu não tenho uma alimentação regrada, faço tudo direitinho, e de repente vem uma doença inexplicável. Muitos dizem que um dos espinhos da carne de Paulo era uma doença, algum tipo de doença. Porque ele, numa das cartas, falava: olha, recomenda, tome o vinho lá, porque problema de estômago, não sei o que lá. Então a gente não sabe o que era, mas Paulo descreve isso como um mensageiro de Satanás que vinha ali esbofetear. Então muitas vezes uma doença você tem que pegar e repreender na autoridade do nome de Jesus. Quem canta, né, Adriana? Põe a mão na garganta. Patrícia, põe a mão na garganta. Não, essa rouquidão, esse negócio aqui, sai em nome de Jesus. Você está fazendo tudo certo, irmão, e de repente veio uma dor, coisa. A pastora passou um perrengue aí com o joelho, lembra, pastora? Pastora atleta, irmãos. Se fosse eu, né? Eu, o Hugo, o Robson aí, né? A gente é redondinho e tal. Mas pastor é atleta, meu, malha, musculatura tudo em dia, de repente veio um negócio no joelho. E eu creio que foi o médico do céu que colocou a mão. Por quê? Porque quando você não está bem, irmãos, ele te para. E o objetivo é o que é? É te parar. Aí outra coisa que acontece com Jó, e que o diabo atua muito, ele discutiu com a mulher dele. A mulher dele falou: você está louco? Né? Meu, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, qual a outra forma que o diabo atua, irmãos? É nos nossos relacionamentos. Então ele começa nas finanças, ok? Ele ataca os filhos, ele ataca os relacionamentos e a saúde. Mas você, na autoridade do nome de Jesus, você pode repreender. Jó não tinha Jesus na época. Ele estava sobre uma outra aliança, mas a forma que o diabo atua é a mesma. O que ele fez com Jó, ele tenta fazer com você. Mas nós estamos sobre uma nova aliança em Cristo. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Deus nos guarda, irmãos. Eu vi um testemunho há um tempo atrás, o pastor Luciano Subirá que conta. Olha só como Deus cuida de nós. Havia um pastor que a mulher dele havia falecido. E essa mulher foi enterrada no cemitério. E esse irmão, contando o testemunho, ele era da bruxaria, que fazia trabalho com cadáveres. E aí o que aconteceu? Deu uns 7 dias lá que é enterrado, eles vão lá para comer um órgão, um olho, alguma coisa. Eu conheci um
pai de santo, que foi uma das nossas, na Shalom ainda, que eles abriam o caixão e colocavam o olho, tiravam o olho e estourava aqui uma jabuticaba. Por quê? Porque isso na alta magia e no ocultismo e algumas religiões, isso é o melhor tipo de culto. E aí o que aconteceu? Chegou lá, mulher do pastor enterrada, 7 dias, o cara vai lá, paga para os coveiros, ó, o túmulo tal é esse aqui, vai lá, pode abrir. Aí diz que o pai de santo chegou lá, abriu, começou a desenterrar. Aí ele viu a entidade materializada, falou: não mexe nela, isso aqui não pode mexer não. Mas por que não pode mexer? Eu paguei para fazer esse trabalho, eu paguei para usar esse corpo aqui para fazer o sacrifício. Não, esse aqui você não vai poder usar, porque esse é do homem lá de cima, do homem de branco. O que eu quero dizer, irmãos, que você tem autoridade, mesmo depois de morto, Deus cuidou daquele corpo. Se Deus faz isso com um corpo que está 15 dias lá, imagine você que está vivo. O Senhor cuida de você. Exerça a autoridade, irmãos. Você está vendo que tem alguma coisa que está saindo do controle? Repreenda na autoridade do nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Não tem entidade, não tem Exu, não tem preto velho, não tem nada, irmãos, porque Ele está acima de todo nome. E em Cristo você tem autoridade para dizer: eu te repreendo, para, tire as tuas mãos daí, tire as tuas mãos dessa situação, tire as mãos do meu filho, tire as tuas mãos da minha casa, tire as suas mãos dessa situação lá no fórum, tire as suas mãos dessa enfermidade, na autoridade do nome de Jesus. Você, igreja, você tem essa autoridade que vem do céu, que vem do sangue de Jesus que está sobre a tua vida. Glória a Deus. Não é na autoridade do pastor André, não é na autoridade da pastora Lourdinha, não é na autoridade de ninguém, mas é na autoridade do nome de Jesus. E diante dele todo joelho vai se dobrar, irmãos, toda a situação vai se dobrar. Então fique de pé. Agora você vai exercer essa autoridade que é o nome de Jesus. Pense naquela situação, olha, que está amarrado, que está estranho, que não resolve, que não vai para frente, não vai para trás. Aquela enfermidade, aquela situação financeira, aquilo que está parado. Feche os teus olhos. Senhor, na autoridade do teu nome, Senhor, nós repreendemos, ó Pai, oh Deus querido, nas regiões celestiais agora, Senhor, tudo aquilo que está amarrado, que está retido, Pai, que Satanás colocou a mão, ó Deus querido, e muitas vezes nós, ó Deus querido, por falta de discernimento, deixamos de repreender. Nós repreendemos agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai querido. Move as circunstâncias, Pai. Move os céus, ó Deus querido. Move as pessoas, ó Pai querido. Oh Deus querido, que teus servos, ó Pai querido, possam ver situações, ó Deus querido, situações sendo resolvidas, enfermidades sendo curadas, meu Pai. Oh Deus querido, que aquilo que está retido, que está amarrado, ó Deus querido, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, ó Pai querido, e declaramos vitória sobre a vida dos teus servos, ó Pai querido, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, ó Pai. Oh Satanás, tira a tua mão, tira as tuas patas
Pai. Oh, Deus querido, nós confiamos no braço forte do Senhor, ó Pai querido, e na autoridade do Teu nome, Pai querido. Oh, Deus querido, nós declaramos, ó Deus querido, que nós somos mais que vencedores, ó Pai querido, porque o Senhor vai fazer algo sobrenatural nessa noite, Pai. Nós vamos ver testemunhos, ó Pai querido, de situações que o Senhor reverteu, ó Pai, de situações, ó Deus querido, que Tu fez um reboliço, ó Pai querido, que o Senhor mudou toda a forma, ó Deus querido, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai querido. Visita, Senhor, visita processos lá no fórum, ó Pai. Oh, Deus querido, coloca a Tua mão, Senhor. Visita processos na Receita Federal, Senhor, na Justiça do Trabalho, Deus querido, coloca a Tua mão, ó Pai. Oh, Deus querido, visita situações de enfermidade, ó Deus. Oh, Deus querido, de dores crônicas, ó Pai querido. Oh, Deus querido, de dores, ó Deus querido, no corpo, dores, ó Pai querido, problemas na região do estômago, Senhor, coloca a Tua mão, Pai, que haja cura, Senhor. Nós profetizamos cura pelo poder do nome de Jesus, ó Deus. Espírito, ó Pai querido, de muitas vezes, ó Deus querido, de doença nas nossas crianças, nos nossos filhos, ó Pai, come eles com Teu sangue, Pai. Livra da depressão, meu Deus. Livra, Senhor, do autismo. Livra, ó Pai querido, de todo mal, de toda seta, Pai querido. Coloca a Tua mão, ó Deus querido, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, Pai. Coloca a mão nas crianças, ó Deus querido, da Tua casa, Pai. Oh, Deus querido, oh, Deus querido, guarda a entrada deles, ó Pai, guarda a saída. Livra do homem mau, ó Deus querido. Livra do abuso sexual, ó Pai querido. Livra, Pai querido, Deus querido, na escola, Senhor. Coloca os Teus anjos lá, ó Pai. Livra de colegas atribulados, ó Deus querido. Coloca a Tua mão, Pai. Porque nós cremos, ó Deus querido, no Teu poder. Cremos, ó Deus querido, que o Senhor, ó Pai querido, é um Deus poderoso, ó Pai. Oh, Deus querido, nos livra, Senhor, das doenças autoimunes, das inflamações, meu Pai. No nome de Jesus, querido, visita o Teu povo, sara o Teu povo, Pai. Oh, Deus querido, das doenças, ó Pai querido, da depressão, meu Pai. Oh, Deus querido, coloca a Tua mão, Senhor. Que aquele que muitas vezes se sente deprimido, triste, abatido, ó Deus querido. Oh, Deus querido, nós repreendemos esse espírito maligno, ó Pai, que lança depressão, que lança vozes sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus querido. Coloca a Tua mão, ó Pai querido, é o que nós te pedimos. Nós clamamos na autoridade do nome de Jesus, e a Tua igreja diz: amém. Recebe essa palavra, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Batalha, irmãos. Surgiu uma situação que está parecendo, está estranha. Repreenda na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Peça para Deus te dar discernimento, porque não existem, repita comigo, lutas espirituais se lutam com armas espirituais. Glória a Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor. Desculpa aí, eu avancei um pouquinho.